Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregar a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Ó Espírito Santo, ilumina-nos para que possamos ter esclarecimento em Tua palavra. E abençoa-nos, ó Pai, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, e nós leremos um versículo, o versículo de número 14, do capítulo de número 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, e versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Eu sempre admiro extremamente aqueles que puderam traduzir, interpretando as Sagradas Escrituras, a fim de que nós possamos lê-la em nossa própria língua. Homens extraordinários, que como se aplicaram, como buscaram o sentido mais próximo para que nós possamos compreender. Houve, de fato, algumas versões, como a Bíblia King James, que causou tamanho impacto na sociedade, que ela é causadora de avivamentos na história do povo anglo-saxão, especialmente entre os norte-americanos. Foi tal a importância da Bíblia King James que algumas pessoas chegavam a dizer, se eu ouvisse a Deus falar, Ele falaria como está escrito na Bíblia King James, porque ela tem toda uma sonoridade, ela tem toda uma forma que parece que Deus está falando conosco. E esse texto tão lindo que diz, e o Verbo, se referindo a Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Este habitou é uma palavra tão difícil de se traduzir, que eles tomaram o sentido mais próximo, porque, veja bem, habitou é eskenosen. Eskenosen é literalmente habitou, mas não é de qualquer maneira, porque essa palavra eskenosen vem da palavra eskené. E o que é eskené? Eskené é tenda. Eskené é tabernáculo. De modo que nós
poderíamos falar, ou em vez de habitou, um verbo inexistente, mas poderíamos dizer tabernaculou entre nós. E porque ele tabernaculou entre nós, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quando o tabernáculo foi erguido, a glória do Senhor foi vista. A glória do Senhor se manifestou, assim como quando o templo foi inaugurado, a glória do Senhor encheu todo o templo. E foi vista a glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam entrar, os sacerdotes não podiam oficializar, ministrar, e naquele dia o próprio Senhor ministrou. Porque a glória do Senhor encheu toda aquela casa. A glória do Senhor encheu todo aquele tabernáculo. O tabernáculo que inicialmente, o tabernáculo de Moisés, também chamado a tenda do encontro, que era colocado fora do arraial, quando Moisés se levantava, e antes mesmo, a glória do Senhor se levantava. A nuvem do Senhor, ou a coluna de fogo se levantava. O povo via Moisés caminhando para o tabernáculo, para a tenda do encontro, também chamada tenda da revelação. Por quê? Porque ali Deus falava com Moisés. E o texto bíblico diz que Deus falava com Moisés com face a face, frente a frente, como quem falava ou fala com um amigo. Com um amigo. Ali, o povo vinha para consultar ao Senhor, para ouvir ao Senhor. E aquilo que era a tenda do encontro, aquilo que era a tenda da revelação, aquilo que era a tenda de Moisés, se tornou a tenda da congregação. Quando Deus ordenou que fizessem aquele templo móvel que nós chamamos de tabernáculo, porque era uma tenda onde Deus estava a tabernacular com o seu povo. Então, quando eu falo do tabernáculo, eu estou falando de Jesus. Tudo no tabernáculo fala de Jesus. Até mesmo interessante é o tabernáculo que ele tem o átrio, que ele tem o santo lugar, que ele tem o santo dos santos. E Jesus, quando fala de si mesmo, fala dessas 3 passagens: a passagem para o átrio, a passagem do átrio para o santo lugar, a passagem do santo lugar para o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E você dirá, mas quando ele fala isso? Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A primeira passagem que entrava no átrio era o caminho. A segunda passagem, quando se entrava no santo lugar, era a verdade. E a terceira passagem, quando se entrava no santo dos santos, era a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim.
Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória. Vimos a sua glória ao Ele pregar para nós. Vimos a sua glória ao Ele libertar os cativos, os oprimidos, os opressos, os possessos. Vimos a sua glória ao Ele curar o enfermo, dando vista ao cego, fazendo com que o surdo ouvisse, com que o mudo falasse, com que o aleijado andasse, com que o leproso fosse limpo. Vimos a sua glória, Ele ressuscitando os mortos. Vimos a sua glória, Ele morrendo por nós na cruz do Calvário e Ele ressuscitando ao terceiro dia. Vimos a sua glória. Mas Ele está entre nós. Ele continua no nosso meio. Ele armou uma tenda entre nós. Ele habita entre nós e nós habitamos com Ele. Nós estamos com Ele para que se manifeste plenamente em nosso meio a glória de Deus. Para que Ele cure, para que Ele liberte, para que Ele transforme, para que Ele salve, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos transforme plenamente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita entre nós, o Deus que habita em nós. Deus não habita em tendas ou em casas feitas por mãos humanas. Deus habita em cada um de nós, é o santuário do Senhor. Cada um de nós é a habitação de Deus. Ele habita, Ele se move, Ele se manifesta nas nossas vidas. E Ele em nós, Ele tabernaculando em nós. Eu volto a dizer, o verbo tabernacular não existe. Mas eu estou usando na liberdade do que isto significa para nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele tabernacular em nós é a esperança da glória. Nós não estamos aqui simplesmente como no sentido que faz todo sentido para o povo judeu. Eles montam tendas para não se esquecerem que eles foram peregrinos. Eles montam tendas para não esquecer que eles andaram por terra estrangeira e que nós também peregrinos somos. Porque não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. E temos um tabernáculo que, ainda que esse nosso tabernáculo se desfaça, se corrompa, nós temos essa segurança em Deus. Ele está em nós. E nós estamos nele. Cristo em nós e nós em Cristo. Então, quando nós celebramos isto, não celebramos da mesma maneira, respeitamos a celebração que os judeus fazem dentro do que significa para eles. Mas para nós é algo muito mais glorioso, é algo muito mais grandioso, porque a
todos quanto receberam, assim se precede esse versículo, a todos quanto receberam, a saber nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram da carne, na vontade da carne, mas do Espírito, nasceram da vontade de Deus. Nós o recebemos. E se porventura alguém há entre nós, ou que nos assista, que ainda não o recebeu, que o receba. Que o receba em si, para que, por este poder, sejamos feitos filhos de Deus, porque cremos no seu nome, nome pelo qual somos salvos. Só por este nome, não há outro nome, nome pelo qual nós oramos. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vejamos a sua glória, anunciando a palavra. Vejamos a sua glória, vendo maravilhas. Vejamos a sua glória, sendo preservados de todo mal. De todo mal. Vejamos a sua glória, com os enfermos sendo curados. Amém. Os enfermos sendo sarados. Sejam enfermos de alma, sejam enfermos de mente, sejam enfermos de físico, sejam enfermos de vida, porque há vidas que estão enfermas, socialmente enfermas, economicamente enfermas. Há vidas que no seu propósito estão enfermas, mas Ele está aqui para nos curar e nos curar plenamente. Por quê? Porque Ele habitou, tabernaculou entre nós. O texto que nos fala sobre a tenda da congregação, em Êxodo capítulo 33, nos fala daquele famoso episódio quando Deus diz a Moisés: eu não irei com vocês. Porque esse é um povo, usemos uma palavra mais compreensível, é um povo teimoso, um povo de dura cerviz. Esse é um povo difícil. E se eu ficar, que seja por um pouco com vocês, eu os destruirei. Eu irei aniquilá-los. E Moisés fala ao povo. E o povo chora. Não porque Deus disse que eles eram teimosos. Creio que isso contribuiu. Mas eles choram porque Deus disse que não iria com eles. E eu creio que por isso é que Israel se tornou o povo escolhido. Porque, veja bem, não apenas Deus escolheu a Israel, Israel escolheu a Deus. Não apenas Deus escolheu a você, você escolheu a Deus. Você o recebeu. Você creu no seu nome. Você é um Israel, também um Israel, mas um Israel espiritual. Porque não é simplesmente judeu, como diz Paulo, aquele
que o é por nascimento, mas o é aquele que o é pela fé. Amém? Pela fé. Eu e você escolhemos a Deus. Escolhemos ao Senhor. Aquele povo chorou. Aquele povo, em outras palavras, está dizendo: eu prefiro a presença de Deus. E por causa disso, eu ser destruído do que eu não ser destruído e não ter a presença de Deus. Qual é a importância de você querer Deus em você? De você querer Deus em nosso meio? De você querer que Deus venha e possa tabernacular entre nós. Nós estamos aqui para celebrar essa festa, para que Deus esteja no nosso meio. E diz a palavra, na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Eu quero Deus. Eu escolhi Deus. Eu preciso de Deus. Deus disse, eu enviarei um anjo. Ele lhes dará a vitória. Vocês conquistarão tudo, vocês terão tudo. Ter tudo, vencer tudo e não ter Deus, é não ter absolutamente nada. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Pois sem Ele, o Filho, sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. São Senhor. Eu não troco o Senhor por vitórias. Eu não troco o Senhor por sucesso. Eu não troco o Senhor pelo, veja a loucura, pelo cumprimento das suas promessas. Eu prefiro que as suas promessas não se cumpram. É uma loucura dizer isso. Talvez até uma heresia. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro a sua pessoa, as suas promessas. E hoje o que nós estamos vendo em muitos lugares que preferem as promessas a Deus. Não. Nós preferimos Deus às suas promessas. Nós buscamos a Deus, não as suas promessas. As suas promessas, Ele as cumprirá, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar. O que Ele prometeu, isso Ele fará. Mas o que eu busco não é a bênção, é o abençoador. Eu quero a presença dEle. Que Ele habite entre nós. Que Ele habite em nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra e te pedimos que o Senhor opere nas nossas vidas. Hoje estamos aqui, Senhor, celebrando. Hoje estamos aqui, Senhor, dizendo: queremos ver a Tua glória. Como Moisés disse, mostra-nos a Tua glória, Senhor. Mostra-me. Os discípulos também disseram, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco. E vocês não percebem? Quem vê a mim, vê o Pai. Senhor, nós queremos ver a Tua glória, glória do unigênito
do Pai. Cura, liberta, transforma a todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.